Boa noite de novo para todo mundo. Parashá Vayechi. Hoje a ideia é explorar um pouco uma midá específica, tá? A gente vai explorar uma característica específica dos seres humanos, vamos dizer assim. A gente vai explorar a característica do amor. Como que a gente cultiva o amor, como que a gente lida com o amor em certos aspectos. A gente vai lidar com essa midá que talvez seja a mais poderosa quando a gente usa para conectar com o outro, né? Com outro ser humano. E assim, a gente vai explorar um aspecto razoavelmente específico dessa midá, né? A gente vai observar essa certa necessidade que a gente tem de expressar e receber afeto, né? O ser humano tem essa necessidade, isso é uma coisa que é normal no ser humano, que é uma coisa que a gente busca tanto receber quanto dar, né? A gente tem várias histórias, vários exemplos dessa ideia de que é uma necessidade do ser humano expressar e receber afeto, né? Então, o toque, o encostar em alguém costuma ser uma das formas mais ousadas e até mais importantes para expressar, né? É tão importante que ela chega a ter problemas, né? Às vezes fazer isso no lugar errado, no momento errado ou até com a pessoa errada pode gerar um problema. Ainda mais hoje, com a situação que a gente está vivendo, com essa história toda do vírus, a gente tem esse aspecto de que a gente está afastado até nesse sentido, né? A gente não está afastado só de não poder se encontrar, a gente também está afastado de poder, às vezes, encostar no outro, só pessoas mais próximas, né? Então, nos tempos atuais a gente tem essa segunda complicação aí. Além de outras que a gente já viu, essa história de pessoas usarem o poder para ter esse tipo de contato, né? A gente viu com Hollywood, com essas coisas todas, né? A gente viu como é que isso pode... E são problemas que não passaram, problemas que existem ainda, né? Então, por que esse toque seria tão importante? Por que esse tipo de demonstração de afeto é tão importante, né? E o Rambam, o Maimonides, ele tem os famosos 8 níveis de Sedaká, que ele explica, né? E ele começa listando esses 8 níveis do maior para o menor, né? A gente vai falar dos dois primeiros, do maior, digo, do mais elevado até o mais básico, né? Então ele escreve uma coisa mais ou menos assim. Ele diz que o nível mais alto é você ser capaz de dar força para aquele que está para baixo, para aquele que está precisando de força, né? E aí ele sugere, né? Você pode emprestar seu dinheiro, você pode tornar-se sócio dessa pessoa em algum negócio ou arrumar um emprego para essa pessoa. Esse seria um nível mais alto de Sedaká, né? E aí você fortalece ele até o ponto no qual ele não precisa mais de ajuda, tá? Então, isso seria o famoso não deu peixe, ensine a pescar, né? E aí ele passa para o segundo nível, ele diz que o segundo nível é aquele que dá de Sedaká, mas não sabe para que ele está dando, e quem recebe não sabe quem deu, né? E aí ele fala que isso seria uma mitzvah sincera. E aí, mas aí é interessante a gente observar essa situação. A gente for ver, aí eu botei para vocês o Guimarães Shabbat no 10b, diz assim: aquele que presenteia alguém deve informar o recipiente, aquele que recebe, tá? Significando que aí ele bota toda uma... De onde que é que vem essa ideia, né? Ele só botei a continuação aí. Significando que o santo bendito seja disse a Moshe: eu tenho um bom presente na minha casa e seu nome é Shabat. Eu quero dá-lo para Israel, diga a eles. A partir disso, Rabban Shimon ben Gamliel disse: aquele que dá o pão para uma criança deve informar a mãe que deu-lhe o pão. Então, a gente tem uma espécie de uma contradição aí entre o que o Ramban fala e o que a Gemara está dizendo, né? Já que o primeiro cita a ideia de que o tipo de Sedaká melhor, o segundo tipo melhor, no caso, seria você dar sem dizer quem deu e dar para aquele que não, né, que não sabe quem tá dando, mas a Gemara tá dizendo que você tem que dizer quem tá dando, né? Então a questão aqui é a palavra, né? Se a gente for no hebraico, a gente vai dizer, existe uma diferença entre Sedaká e a palavra que tá... Eu devia ter botado o aramaico aí, porque a palavra no aramaico é mataná, né? Então existe uma diferença entre Sedaká e mataná, né? Mataná é literalmente um presente, né? Quando a gente fala de dar um presente. Então é um presente que está sendo dado ali. Então a Sedaká pode gerar um certo mal-estar, você dizer quem é que está dando ou quem é que está recebendo, né? Pode ser
vergonhoso às vezes, né? Então, o presente não tem essa conotação, ele seria uma coisa necessária, uma expressão de amor, uma expressão de ahavá, né? Você dá o presente para alguém é porque você quer agradar aquela pessoa, é porque você quer se aproximar daquela pessoa de alguma forma, né? Então a Gemara diz, se você vai demonstrar ahavá, vá até o fim. Se você vai demonstrar amor, vá até o fim. Diz quem deu. Então, ou seja, não dá seu presente, sempre deixe claro quem é que tá dando presente, para quem você, para aquele que você tá presenteando, você tem que deixar claro que foi você, né? Então, não há distinção entre as proximidades, né? Isso vale, segundo a Guimarães, isso vale para um presente para o seu marido ou sua esposa, isso vale para um presente que você tá dando para alguém que você só tem um contato um pouco menor, tá? Seja para alguém muito próximo ou não, no caso, né? Não parece que a Guimarães tá dizendo que mesmo que a pessoa saiba que ela é amada, você tem que demonstrar e deixar claro que você ama a pessoa, tá? Isso é uma coisa que deve acontecer várias e várias vezes. Então, Hashem demonstra isso com o Shabbat, que o Shabbat continua toda semana. Toda semana a gente, Baruch Hashem, recebe o Shabbat. A mesma coisa acontece quando você demonstra seu amor por alguém. Você tem que demonstrar o amor por alguém várias e várias e várias vezes, né? Então essa é a lógica da Gemara. Então não tem nada a ver com o que o Maimonides estava dizendo no fim das contas. É simplesmente uma comparação interessante. Então, além disso, tem um certo insight, vamos dizer assim. Tem um entendimento quanto à natureza humana aqui. Independentemente da segurança que exista no relacionamento, a gente quer ouvir e quer perceber que nós somos amados e respeitados. Ah, mas onde é que está isso? Tá. É isso que a Guimarães está querendo ensinar. Tá? É uma das coisas, né? E aí fica a pergunta, é possível você ouvir demais de alguém que aquela pessoa te ama, tipo, cansar disso, né? E aí a resposta é depende, né? Depende. Você tá falando do quê? Daqueles eu te amos que são quase igual a um bom dia? Isso aí meio que a gente acostuma mesmo. Ah, tem um bom dia, eu te amo, né? Isso é uma coisa que é natural. Não tem necessariamente um grande significado. Elas não passam disso, né? Mas a expressão real de ahavá, a expressão real de amor é diferente. Ela não tem preço. Ela é uma coisa que você sente você sente dentro de vocês. Não é esse bom dia ou boa tarde que você recebe todo dia, toda tarde. É outra coisa, né? E é disso que a Guimarães tá falando, né? A Guimarães tá falando quanto mais disso você conseguir expressar, melhor, né? Então, já que as pessoas elas têm essa tendência de acreditar que elas não recebem amor e atenção suficiente. A gente costuma fazer isso. Quando tem uma coisa que está dificultando, a gente, fulano não tá prestando atenção em mim, esse fulano não tá prestando atenção em mim. Isso é normal, né? Então, mostrar a Havá verdadeira sempre que possível. Esse é o recado da Guimarães, né? E o tocar, o encostar no outro é uma forma poderosa de demonstrar esse amor. E assim, eu trouxe um artigo do New York Times aqui. Eu não botei aí porque é meio longo. Eu vou só ler um pedaço para vocês. Eu ia ter que traduzir tudo e tudo mais, então eu só traduzi um pedaço e botei aqui, né? É um senhor com mais ou menos 40 anos de idade contando sobre o último encontro dele com o pai, né? Ele fala assim: passei semanas considerando se deveria ou não segurar a mão de meu pai. Ele estava lentamente padecendo em um hospital e ninguém que o visitava, seja minha mãe, que era sua esposa há 42 anos, ou meus 3 irmãos, seguravam sua mão. Afinal, como tocar algo que por décadas sinalizava violência ou pior, rejeição? Finalmente eu o fiz e toquei a mão de meu pai. Algo que eu não fazia desde a infância. Seus dedos se abriram e junto com eles uma porta selada dentro de mim também foi aberta. E se fecharam levemente sobre os meus dedos. E antes de eu ir embora, eu também fiz algo que nenhum dos homens da minha família faz. Me aproximei do seu ouvido e disse, eu te amo. Desde então aprendi que é normal entre homens esse desconforto que existe entre segurar a mão de outro homem, em segurar a mão de outro homem. Mas experts dizem que tocar contribui com uma melhor qualidade de vida, que o tocar contribui com uma melhor qualidade de vida. E deveria ser uma ótima notícia, que é algo de graça, fácil de se fazer e que não tem tantos contraindicativos, seja tão bom para nós.
mas isso é ignorado muitas vezes por uma série de motivos. Então, tem um tempo que a gente está se afastando disso mesmo, né? A gente já teve mais, o afastamento já foi maior, mas a gente volta a se afastar por outros motivos agora, né? Principalmente por causa do vírus, né? Então, essa história mostra que várias coisas podem mudar com um mero toque, né? Com um simples toque, com um simples pegar na mão de alguém, ele percebeu uma série de coisas, né? Então, e tem um artigo na Scientific American em 2015, vocês podem procurar isso depois, é bem facinho de achar. Chama A Hug a Day Keeps the Doctor Away, né? É uma jogada com An Apple a Day Keeps the Doctor Away. Então, um abraço por dia te mantém longe do médico, né? O que é uma brincadeira com uma maçã por dia também te manteria longe do médico, né? E aí, esse artigo, que ele foi feito depois de um estudo que foi publicado mais cedo em 2015, ele dá essa ideia, né? Ele diz que existe um poder preventivo de certas doenças ligadas com o estresse e isso está ligado ao abraço, né? Eles chegaram à conclusão de que você tem menos chance de ficar doente por causa de alguma doença por estresse se você tem algum abraço afetuoso regular, de forma regular, se acontece isso de forma regular, né? Então, e ainda tem uma série de evidências positivas no seu aspecto da vida social, da sua saúde social também, né? Então, desde liberação de endorfina até coisas que são realmente ligadas com o seu sistema imunológico, né? Então, esse artigo é muito interessante, está na Scientific American, vocês podem dar uma olhada depois se vocês quiserem. Então, é muito importante a gente entender que essas coisas têm um poder. Esse toque tem um poder, seja ele pro bem, seja ele pro mal, né? Então, eu trouxe uma explicação do Ravi Yitzhak Sher, que foi genro do Alter de Slobodka, que foi um cara de quem a gente já falou aqui algumas vezes. No número 2 está a explicação dele. Ele está falando sobre as danças de Simchat Torah, tá? E ele, segundo ele vai explicar o segredo da dança. Qual que é o grande efeito da dança? Qual que é a grande coisa dessa dança de Simchat Torah? Ele diz o seguinte: o segredo da dança de Simchat Torah é o seguinte: de onde surge o costume de dançar em volta da Torá com alegria? Ele pergunta. Quando dançamos juntos, segurando as mãos, em volta da Bimá, mesmo sem estar segurando o Sefer Torá, estamos segurando um amigo, se alegrando com o amigo. O senso de unidade é algo transcendental. Não é só dançar em círculos, mas o cumprimento da mitzvah de amar o outro como a si mesmo. No fim, é uma expressão maravilhosa de Ahavá, uma expressão maravilhosa de amor. Então, Rav Sher, quando ele fala disso, ele está falando que Simchat Torah, na verdade, é um dia de alegria, mas é um dia também de amor, né? É um dia que a gente expressa nosso amor pela Torá, mas a gente efetivamente demonstra nosso amor pelos outros, pela comunidade, pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente tem certa proximidade, né? E aí, se a gente vai falar de criança, eu vou chegar no Rav Lawrence Keleman, né? Que ele tem esse livro que é O Acender de uma Alma, Acender uma Alma, uma coisa assim, a tradução em português, que ele fala sobre essa questão de afeição e amor, a diferença entre atenção e amor, entre atenção e afeição, né, no caso. E ele explica rapidinho, eu botei só 2 frases aí, só para deixar claro o que é que ele pensa. Dar atenção é ficar de olhos abertos e cuidar das necessidades da criança, zelando e dando apoio quando necessário. Isso é atenção, dar atenção para a criança. Afeição é muito mais do que zelar pelas necessidades, é expressar o amor. Abraçar, e ele vai falar uma série de coisas. O amor físico, dizer que aquela criança é importante e tudo mais. E teve um estudo feito em New Jersey, Nova Jersey, com crianças que são pequenas e começaram com elas pequenas e elas foram acompanhadas durante os anos das vidas delas, né? Então, aqueles que eram mais apegados aos pais quando pequenos tiveram menos incidência de problemas psicológicos sérios, né? Cerca de 6%, segundo o estudo. Enquanto 40% dos que não tinham esse afeto já tinham mais problemas psicológicos, né? Então, assim, a gente vê que existe pelo menos na sociedade ocidental, uma correlação entre afeto e problemas mais para frente, né? Então,
se apegar depende dessa atenção dada à criança, né? E o Rav Keleman, ele explica que a impressão é que você dá mais atenção para a criança diminuiria a capacidade dela se tornar independente. Mas isso não é verdade, segundo ele. A verdade é que o efeito é o contrário, né? Ela vê mais possibilidades se ela sabe que tem apoio, tá? Então, ele fala, né? A afeição é muito mais do que expressar, muito mais do que exalar pelas necessidades, mas expressar pelo amor. Então, teve um estudo, o Lúcio tá aí. Lúcio, depois a gente pode conversar sobre isso também. Eu queria sua opinião depois. Tinha um estudo liderado pela doutora Mary Ainsworth, que ela foi pesquisadora e professora da Universidade de Toronto, né? E ela é especialista em psicologia do desenvolvimento. Eu troquei uma ideia com a minha mãe sobre isso. Eu vou tomar o maior cuidado possível quando eu vou falar dessas coisas, porque não é minha área. E ela fez um estudo com mães ugandesas, de Uganda, né? E que elas costumam dar muita atenção nesse sentido que o o Harvey Keleman explica. Elas estão ali para cuidar das necessidades, zelam e dão apoio quando é necessário. Elas têm essa ideia, costumam dar muita atenção para os filhos. Então, grandes ligações são criadas na sociedade uganesa, vamos dizer assim, ugandesa. Mas as mães não têm o costume de abraçar nem de beijar. Isso não é um julgamento de valor, tá, pessoal? É só uma observação. E os bebês não têm o costume de demonstrar afeição por causa disso. Eles não têm essa ideia de afeição dentro deles. E quando adultos, eles meio que se tornam indiferentes uns aos outros por causa disso, né? Então, isso é como... Aí a comparação que o Rabino faz existe uma machala, existe uma comparação com o Sol e a Lua, né? A Lua só ilumina o céu de noite quando a reflexão do Sol é grande, ou seja, quando está na Lua cheia, né? A reflexão da luz do Sol é grande. E aí a ideia para criar a criança é ser como o Sol. Você não tem como esperar que seu filho reflita aquelas morais e costumes que você busca, sem que você demonstre isso, sem que você leve isso até ele, né? Então ele tem que refletir o que é você, vamos dizer assim nesse caso. Não ser igual, mas refletir essa ideia, né? Então, os valores e os costumes são considerados importantes. Se você não fizer isso, fica difícil deles refletir essa ideia. Então isso foi tudo a introdução pra gente poder falar da Parashá finalmente. Eu não vou me estender, eu prometo. Mas isso acaba fazendo a gente chegar na Parashá. Ano passado eu falei das Brachot. O ano retrasado, eu não lembro mais. Mas eu falei das Brachot individualmente. Eu falei de cada Brachá que cada filho recebe. Mas eu não falei de uma Brachá, eu vou falar hoje. Eu não falei da Brachá que receberam Efraim e Menashe, tá? Então a gente vai falar disso hoje. Yaakov já tá para partir, né? E antes de passar as brachot para os filhos, ele fala com Yosef para trazer os meninos até os netos dele, no caso os filhos de Yosef, até ele, né? E aí o que acontece é uma coisa muito interessante. O que é que a Parashá fala no 4? Vai falar o seguinte: e os olhos de Israel se enfraqueceram com a velhice e não podia mais enxergar. E os netos, chegaram a ele e beijou-os e os abraçou. Por que ele fez isso? E aí o Sforno vai explicar. Aí embaixo ele fala: o contato físico foi necessário para fazer com que Yaakov ficasse mais conectado com seus netos, para que a bênção fosse mais eficiente. Ou seja, para que a brachá funcionasse, Yaakov precisava beijar e abraçar os netos, né? Não é que ele não tinha tido contato com os netos até então, a impressão que dá é essa, né? Mas ele ficou alguns anos lá antes, né? Então, é isso. Então a gente precisa dessa conexão entre as almas, no caso, para que Berachot, para que as bênçãos sejam passadas de um para o outro de uma forma efetiva. Então, quanto mais conectado você é com aquela pessoa, se você quer abençoar aquela pessoa, mais fácil vai ser passar essa bênção, né? Então Yaakov, para aumentar a conexão, abraça e beija os netos, né? Tá bom. E por acaso Yaakov já amava os netos, né? Isso é meio claro. Mas e se eu não tenho uma relação boa com a pessoa? O toque, encostar, abraçar essa pessoa, vai mudar alguma coisa nesse sentido, né?
E aí, isso leva a gente para um dos abraços mais importantes da nossa história, né? Isso vai levar a gente até Yaakov e Esav, né? Yaakov foi ao encontro do irmão sabendo que o irmão queria matar ele. Então é uma situação meio complicada, né? Yaakov tentou rezar, tentou mandar presente, até organizou o acampamento dele de uma forma com que, se eles fossem atacados, alguns conseguiriam fugir, né? Mas nada disso meio que funcionou e a perseguição continuou, né? Até que a Torá diz o seguinte, no número 5 aí. Eles se encontraram, Yaakov e Esav desceram dos cavalos e Esav correu ao seu encontro e abraçou, lançou-se ao seu pescoço e beijou, e choraram. E aí é uma coisa muito interessante, que se vocês forem ver a palavra Vaishakeru, que é a penúltima palavra do Passuco, tem um monte de nekudot em cima. Tem um monte de bolinha em cima do Passuco, da palavra. Isso aí não é por acaso, né? Essa situação aí indica uma coisa interessante pra gente. Esses nekudot em geral, eles sinalizam que o que aconteceu na verdade foi o contrário do que está escrito, né? No caso aí a palavra é beijou, né? Que ele foi beijar, que essa beijou. Então existe uma discussão aí, uma machloket, sobre o que quer dizer esse beijou. O que seria o contrário de beijou, né? E aí o Rashi puxa uma ideia dizendo que não, é porque ele mordeu ou qualquer coisa parecida. Mas o mais interessante é a segunda ideia. A segunda ideia foi o que eu botei aí pra vocês. Rabbi Shimon Bar Yochai disse: não é sabido que Esav odiava Yaakov? Então o que seria esse beijo? Seria óbvio você pensar que esse beijo foi um beijo de nojo ou qualquer coisa parecida, porque ele odiava o irmão. Mas nesse momento sua compaixão foi estimulada e ele beijou com todo o seu coração. Ou seja, a opinião do Rabbi Shimon Bar Yochai é diferente daquela opinião tradicional que diz que na verdade foi uma mordida e eles só choraram porque o Hashem endureceu o pescoço de Yaakov, né? E aí ele quase quebrou os dentes. Então os dois choraram por dor, não por alegria. Mas a ideia é essa. Não é óbvio que ele odiava o irmão? Então qual que é o contrário desse beijo aí, na verdade? É um beijo sincero. É um beijo com todo o coração. É isso que o Rabbi Shimon Bar Yochai diz. Então, ele está dizendo que esse beijo aqui é genuíno, né? E aí, o que foi? Por quê? Né? O que foi que fez isso? O que foi que gerou essa compaixão, estimulou a compaixão, segundo o Rabbi Shimon aí? Ele não vai dizer. Mas aí a gente tem o Nahalat Yaakov, que comenta muitas vezes sobre os comentários do Rashi. No comentário dele, ele vai dizer o seguinte, no 6. E o que derreteu o coração de Esav foi o abraço. De novo. Esav correu, abraçou, lançou seu pescoço e beijou. Ou seja, tem um tempo entre o abraço e o beijo. Depois dele, Esav entendeu que poderia beijar o irmão com todo o seu coração. Né? Então, essa transformação de Esav foi pelo poder desse abraço, vamos dizer assim, né? Pro Nechalat Yaakov, né? Então, isso é real. Às vezes um abraço é o que falta para acalmar e mudar uma situação que tá ruim. Às vezes a pessoa tá nervosa, ela só precisa de um abraço, né? Então, e mesmo quando a gente não se dá bem com alguém, esse toque pode ter a habilidade de acalmar a situação. Tá? Não precisa necessariamente ser um abraço, pode ser só às vezes uma mão no ombro. E assim, depende da situação também, né? Então, porque isso tem a possibilidade de criar conexão com alguém que normalmente é mais difícil gerar essa conexão, né? Com alguém que a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Então, muitas vezes a gente ouve críticas sobre pessoas religiosas, né? Ah, fulano não encosta em mulher, fulano não faz isso, né? Mas por que existe, né? Que muitas vezes as pessoas falam, isso é um extremismo, né? Quanto ao toque com pessoas do sexo oposto, vamos dizer assim. E parece, às vezes, um exagero. Mas a gente tem que lembrar que a Torá entende seres humanos como seres humanos, né? Então, a gente busca evitar certas dificuldades por causa do poder dessa situação, o poder desse contato, né? Então, a gente evita certas dificuldades ao tomar esse tipo de atitude. Então, porque, mais uma vez, esse tipo de toque tem um poder muito grande.
E em determinadas situações, o derreter o coração pode não ser positivo, né? Então tem que se tomar muito cuidado. E o limite, se você for perguntar para uma pessoa, qual que é o limite então? O que é, até onde é aceitável, se você for perguntar com uma ideia secular, até onde que é aceitável esse contato? Aí vai depender da época. E essa que é a grande questão que o judaísmo lida. Depende da época. Se fosse 1950, eu te daria uma resposta. Isso é socialmente aceitável. Em 2017 era uma outra resposta. Em 2020 outra completamente diferente de 2017. Porque em 2017 era normal todo mundo se abraçar, se beijar, e etc. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Inclusive eu lembro até hoje, quando a primeira vez que foi o cotovelo, assim, eu fiz o cotovelo com alguém e a pessoa, nossa, que exagero, né? Então, assim, de onde que vem esse... O costume é determinado pela época, mas a Torá não é assim. Então, para evitar certas dificuldades, você não tem certos contatos, né? Então, esse é o ponto. E aí, no fim, a gente tem que ter cuidado com esse poder. Esse é o ponto dessa discussão toda. E aí eu trouxe aqui a história do Rabbi Itzi Horowitz, que é uma história interessante. Eu falei de uma outra história, não é parecida, mas também de dificuldades físicas, vamos dizer assim, em outras semanas. Mas ele tem 95% do corpo dele paralisado por causa da esclerose lateral amiotrófica, né? A famosa ALS, né, em inglês. Ele não fala, ele não se movimenta, mas ele ainda consegue se comunicar com os olhos, né? E ele consegue escrever num computador que está acoplado à cadeira dele. E ele passa as quartas-feiras dele escrevendo no blog dele sobre a Paraxá da semana. E um dos Dvar Torá deles, um dos Dvar Torá dele dizia o seguinte, eu trouxe só um pedaço aí, aqui, eu botei aqui, botei no 7. Faz mais de 2 anos que meus braços e pernas pararam de funcionar. Eu sonho em poder abraçar e beijar meus filhos. Sonho em falar o quanto os amo e quanto tenho orgulho. Agora mais que nunca, eu vejo o quanto valem essas pequenas coisas. Por favor, não considerem que as pessoas amadas estão sempre garantidas. Agarre com as 2 mãos as oportunidades para desenvolver a conexão entre as almas e continue alimentando o seu fogo para o bem. Faça-o agora. Uma coisa seria eu dizendo isso, outra coisa é essa pessoa que está passando por isso, né? Isso tem um poder muito maior, né? Ele está claramente pedindo para as pessoas. Não esqueçam disso, é importante. Então essa habilidade de abraçar aqueles que amamos é muito poderosa. É uma coisa muito poderosa. Ao ponto de ser perigoso em determinados casos, como a gente estava falando aqui. Mas sendo o momento certo, a pessoa certa, quanto mais, melhor, diz a Guemará. Esses contatos físicos positivos, eles podem até ser uma mitzvah de amar o próximo, né? Então, como de amar o próximo como a si mesmo, no caso, né? Então, mas quando a pessoa não é de contato físico, e aí? Ah, mas eu não tenho costume de contato físico. Esse sou eu, tá? Aqui. Então aqui é uma autoexplicação, né? Se você não é uma pessoa de muitos contatos físicos, aqui em casa a gente meio que aprendeu a ser assim. Aí a resposta que eu ouvi é, tá bom, mas você também não gosta de acordar cedo pra rezar, não é? Mas você faz ao mesmo tempo. Você faz ao mesmo assim você faz. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã pra conseguir rezar em paz, vamos dizer assim. Eu tenho feito isso. E aí? Qual que é o problema? O problema sou eu. Eu que tenho que mudar. Eu que tenho que entender que os contatos físicos são bons. Eu que tenho que entender que a gente precisa disso. E que aqueles que a gente ama também precisam. Né? A gente tem que buscar. Assim como eu busquei me tornar uma pessoa que faz chacarito de manhã, eu tenho que buscar me tornar uma pessoa que aceita certos contatos físicos. Então, Yaakov estava se conectando com as Neshamot dos netos pelo poder desse toque. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Eu botei aí para finalizar
uma análise muito interessante da característica de amor de Ahavá, do Eliyahu Dessler. Eu já falei isso em algum estudo mais para trás, há uns 2 anos atrás, eu acho. E ele diz o seguinte: Ahavá é a consequência do doar. Quando uma pessoa doa, é como se estivesse dando parte de si. Ele, portanto, ama o receptor, pois ele encontra naquela pessoa algo dele próprio. Se seu doar assume grandes proporções e ele entrega Hesed para seu próximo em abundância, ele se verá vinculado inteiramente ao outro. Então, ele será capaz de amar seu próximo como a si mesmo. Completamente como a si mesmo. Sem nenhuma distinção. Existem várias formas de a gente expressar esse amor, né? De expressar Ahavá. Mas vamos tentar resgatar um pouco essa, na medida do possível, por enquanto, né? Que tem sido tão largada nesse momento difícil. Não vamos esquecer disso depois que isso tudo acabar. Baruch Hashem vai acabar logo. Tomar cuidado por enquanto, mas tentar não esquecer. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Eu falei que ia ser um pouquinho mais curto hoje, mas é isso. Obrigado.